Fala pessoal, tudo bem? Então, nós vamos falar hoje sobre os produtos e serviços acerca da sua segurança, proteção e também quanto à sua saúde, tá? Bom, os artigos 8º, 9º e 10º, eles levam em consideração os produtos industrializados, né? E os serviços também industrializados, que é a grande maioria que nós temos dos produtos e serviços que são colocados para o mercado de consumo na nossa sociedade, tá? Então, por eles estarem passando por um processo de fornecimento, de fabricação, né, a larga escala, né, numa escala industrial, então nós temos que é dever por parte do fornecedor que qualquer produto ou serviço, ao ser ofertado e ser colocado na sociedade de consumo, ele não pode, via de regra, oferecer qualquer tipo de risco, nocividade ou periculosidade para o consumidor, né? Então, todos eles precisam ser testados, precisam ser controlados, né? E precisam garantir efetivamente a questão quanto à sua qualidade. Aqui a gente fala de qualidade, não de quantidade, ok? Bom, o artigo 8º, 9º, ele fala de dois termos que são importantes vocês fazerem a diferença. O primeiro deles é nocividade e o segundo se refere à periculosidade, né? A periculosidade, ela se atenta quanto ao risco à segurança do consumidor, né? E a nocividade, ela se atenta quanto ao risco à saúde do consumidor, né? Os dois relacionados estão vinculados ao direito da proteção e do direito à vida, tá? É importante ressaltar também que um dos elementos importantes para garantir a qualidade dos produtos, a fim de que eles não venham oferecer riscos à saúde e segurança do consumidor, é a qualidade feita pelo Inmetro, né? Que é um órgão público, né, que faz o controle sobre a qualidade e a garantia da segurança do produto que é colocado para o mercado de consumo, né? O Inmetro, ele apenas testa e controla os produtos. Isso não ocorre em razão dos serviços, tá bom? Bom, o artigo 8º, né, ele fala que, via de regra, todo produto ou serviço, né, ele pode efetivamente, em razão da sua fruição, né, causar qualquer prejuízo ou atentar à saúde, à segurança do consumidor em razão da sua nocividade ou periculosidade, né? O que ele quer dizer com isso? Veja só, a gente tem vários tipos de produtos e serviços que são colocados ao consumidor, né? Nós sabemos que grande parte dos produtos, basicamente, né, eles têm dentro de sua composição elementos que não são saudáveis, né, ao contato humano, né? Por quê? Porque tem materiais radioativos, né? Tem materiais que efetivamente pela sua essência, né, pela sua característica, oferecem algum tipo de nocividade ou periculosidade para o consumidor, né? Então, como é que a gente pode dizer isso a título de exemplo, né? Então, vou dar como exemplo remédio. Via de regra, os remédios eles não oferecem riscos à saúde do consumidor se você consumir os remédios de acordo com o profissional, que é o médico, o dentista, né? Fisioterapeuta em alguns casos, que ele vai lhe prescrever a receita para você usar o remédio e como usar o remédio. Entretanto, em razão da própria essência, a composição deste remédio, ele pode vir a causar um risco quanto à nocividade que ele dá para a sua segurança, para a sua saúde, né? Então, por conta disso, é dever do fornecedor ele indicar, que lá você tem na bula, né, todas as orientações quanto à forma de uso daquele remédio, bem como os riscos que ele pode apresentar para o consumidor e de que forma que esse risco ele pode ser apresentado, né? Outro exemplo que nós temos é o celular. Você sabe que o celular ele é composto por uma série de materiais, inclusive radioativos, né, a depender do celular,
que causam riscos à saúde do consumidor, né? Então, você sabe que você não pode utilizar o celular enquanto ele estiver carregando, né? Porque tem risco de explosão, ele esquenta, né? Você sabe que você não pode dormir com o celular do seu lado, né? Por quê? Porque ele tem que mandar um nível de afastamento. Você sabe que alguns deles têm substâncias que propiciam, né, a questão do câncer, né? Enfim, né? Então, é um produto que, via de regra, ele é ok para você utilizar, é um produto que ele é seguro, que ele tem qualidade, mas que pela sua composição ele pode trazer, né, ao você utilizá-lo na sua fruição, esses riscos, né, por conta disso. Então essa informação precisa ser passada ao consumidor, tá? Quanto ao serviço, nós temos um caso clássico que se refere à energia elétrica. Via de regra, o serviço de energia elétrica é um serviço que ele é essencial e não causa qualquer tipo de risco à saúde ou à segurança do consumidor. Mas, em razão da sua própria composição, da sua própria estrutura, né, pode ser que ele venha a gerar alguma possibilidade de risco. Então, por isso você tem a orientação de quê? Né? Não solte pipa próximo da rede elétrica, né? Quando for mexer na rede elétrica, né? Use calçados de borracha, né? Se você não sabe mexer na rede elétrica, não mexa, né? Não interfira na questão do relógio, do computador. Por quê? Porque se você tiver um contato mais próximo, se você não tiver perícia para utilizar esses mecanismos, esses produtos, né, essa estrutura, isso pode causar um prejuízo para a sua saúde, para a sua segurança, ok? O artigo 9º, ele fala que determinados produtos, né, em razão de sua própria composição e uso, eles efetivamente causam riscos, são nocivos, são periculosos para a sua saúde e para a sua segurança, né? É o caso clássico do Baygon, né? Ou do inseticida. Você sabe que aquela substância que você está comprando, ela é nociva à sua saúde. Então você tem que utilizá-la de uma forma com que você se proteja e que você não venha absorver aquela substância, né? Você sabe que o extintor de incêndio, ele tem dentro da sua composição, né, carbono, entre outros produtos. Então ele sabe que existe um risco de explosão, né? Então por conta disso, você precisa utilizar ele de uma forma responsável para que você não venha se prejudicar por conta disso, né? Serviços, né? Serviço de estética. Você vai colocar um determinado produto no seu cabelo, né? Mas você sabe que aquele produto ele é danoso para a sua saúde, né? Inclusive existe o risco de queda, né, de cabelo a depender da quantidade que você use daquele produto. Então são produtos que eles apresentam dentro da sua composição e uso níveis de nocividade, de periculosidade. Então por conta disso, mais uma vez, o fornecedor desse produto, desse serviço, né, ele precisa colocar uma informação de forma adequada, ostensiva, né, e bastante forte, para que isso não venha a causar prejuízos na sua saúde, a saúde ou a segurança do consumidor, certo? Para a gente terminar, temos o artigo 10º, né? O artigo 10º ele fala que o fornecedor ele não pode, em hipótese alguma, né, colocar produto ou serviço impróprio para o consumo sem que ele não tenha o seu conhecimento, né? É o caso clássico que aconteceu com a cervejaria Baker, né? Então a cervejaria Baker, aquela cervejaria lá de Minas Gerais, colocou no mercado de consumo cervejas que tinham uma substância altamente tóxica, né, que causou a morte de várias pessoas, fora outros que foram hospitalizados, né? Então deveria a cervejaria, como todos os fornecedores, fazer o controle e o teste de qualidade e quantidade quanto aos produtos, a fim de que esse tipo de produto impróprio para o consumo não venha a entrar nessa sociedade de consumo, para que não venha a ser consumido pelos consumidores, né? Então isso configura um erro grave, né? E aí o artigo 10º ele fala de medidas preventivas, né, e reparatórias quanto a isso, né? Quanto à medida preventiva, né,
que é o que você vem a chamar de recall, né, lá no artigo 10º, ele diz que cabe ao fornecedor providenciar a retirada de todo produto ou serviço que ele identificou como impróprio para o consumo antes que ele venha a ser consumido ou que esse consumo já venha gerado, né, um prejuízo para a saúde ou a segurança do consumidor, né? Então, hoje, não sei se vocês viram, mas teve o caso da Volkswagen, que identificou que o airbag de veículos do Gol, né? Gol, Fox e teve mais outra marca, que eles estão impróprios para o consumo, né? Então, tem pessoas que comprou já esses veículos, mas que, graças a Deus, né, não se utilizaram ainda do airbag, né, porque isso acontece em caso de colisão, mas que se utilizassem o airbag desses veículos, provavelmente aconteceria algum fato, né, nocivo ou periculoso para a sua saúde, para a sua segurança, né, gerando alto risco de dano, né, ou dano efetivo para essas pessoas, né? Então, o que a empresa fornecedora, no caso aqui a Volkswagen, ela faz, né? Ela tem o dever de fazer informação para que as pessoas venham para as concessionárias, venham para o fabricante do fornecedor, a fim de que essas peças elas sejam trocadas ou até mesmo que o produto ele seja substituído, já que eles mesmos identificaram que o produto ele tinha peça ou no seu todo estava impróprio para o consumo, né? O artigo 10º ele fala que essa troca ele tem que ser feita, né, pelo fornecedor ou por o seu indicado, né, que pode ser uma assistência técnica credenciada, por exemplo, e ele tem o dever de fazer essa informação em todos os meios de comunicação existentes, né? Então, redes sociais, internet, televisão, jornal, rádio, para que essa informação seja de forma ampla, né? De forma ampla, tá? Ademais, tem também, no caso, o fornecedor o dever, né, de informar a União, aos estados e aos municípios, lembra aqui dessa competência concorrente, né, dos entes, onde esses entes também têm um papel de, junto com o fornecedor, fazer o devido esclarecimento acerca desse produto impróprio ou dessa peça imprópria no produto adquirido pelo consumidor, a fim de que isso venha a providenciar, né, a troca, a sua substituição, certo? Então, quando a gente fala do recall, é exatamente isso, né? Recall, né? Então, você tem um chamamento, né, feito pelo poder público, União, Estados, Município, bem como pelo próprio fornecedor, né, que, por falha, né, fez com que aquele produto entrasse no mercado de consumo, né? Então, ele chama para que isso venha a ser reparado, né, a fim de evitar um dano ao consumidor, né? Ou se esse dano ele já aconteceu, que seja feita a sua devida reparação nos termos do artigo 6º, que fala sobre a reparação integral, né? Então inclui aqui danos materiais e também danos morais, ok? Então, até a próxima.